Alô, muito boa tarde, telespectador do Canal 14, da NET Pelotas, da TVC, canal comunitário, a você que nos assiste nas plataformas, nas nossas redes sociais, no nosso Facebook. Começando mais um programa para você, telespectador pelotense e da região também, e do Brasil, porque a rede social hoje nos leva muito além, não há fronteiras. E nós estamos começando um programa para esse bate-papo muito especial, com a presença do Dr. Isnar Correia, nosso colega de bancada, que já está aqui ao meu lado, e com o nosso convidado especial, né? Que eu vou já anunciar. Mas dizer também algumas coisas que aconteceram essa semana, uma semana muito pesada, de alegrias e de tristezas. O Brasil de Pelotas venceu a Ponte Preta e está avançando no campeonato. Então, minha saudação aos torcedores chavantes. E também uma nota aqui de tristeza, né? Um incidente, um crime que aconteceu em Pelotas no dia de ontem, onde faleceu um amigo Eduardo, né? Um registro, né? Porque era um apoiador do nosso programa, todo mundo sabe, é filho do Air Maron, um grande amigo nosso, proprietário de uma casa de lazer e espetáculos e shows. E então fica aqui o nosso registro do passamento do amigo Eduardo, que ontem foi seu funeral. Passadas essas informações, são tantas informações, e o programa vai mudar de modelo a pedido de vocês, nós passaremos a ter mais tempo, mas hoje nós estamos recebendo nada mais, nada menos que um grande amigo, Dr. Maurício Guimarães. Perdão aqui. Estamos recebendo no nosso programa, ele é especialista em análise clínica, é fundador do laboratório bioclínico Maurício Guimarães, fundado há 50 anos atrás. Então, bom dia, Isnar. Bom dia, doutor Maurício. Sinta-se em casa. Um bom dia também, com a saudação aos senhores ouvintes e ao repórter cidadão da TV Cidade, que me oportunizou essa possibilidade de estar aqui presente. Isnar. Então, boa tarde, senhores que sempre nos honram com a assistência. Estamos aí mais uma sexta-feira, né, Flávio? Mais uma sexta-feira quente, né? Aqui trazendo informações importantes, interessantes. O tema de hoje é muito interessante. E agradecemos também, desde logo, aí a presença do Dr. Maurício Guimarães, aí, há meio século prestando relevantes serviços para a saúde em Pelotas. Seja bem-vindo, doutor Maurício. Doutor Maurício, estamos em 2023, nós saímos de uma pandemia que causou muitas e muitas dúvidas no mundo inteiro, Mas o senhor, que é um analista, o que o senhor pode nos trazer de informação, de novidade, e o seu olhar para esse momento que ainda estamos vivendo, né? Porque ainda há sequelas do tratamento, há sequelas em relação a medicamentos, às próprias vacinas. A população vive um momento de muitas dúvidas, até porque eu considero que a imprensa conseguiu deturbar muitas informações, e o povo está sem informação real. Então, nós aqui no privilégio de tê-lo no programa Repórter Cidadão, gostaríamos que o senhor pudesse explanar um pouco sobre isso. Eu sou um profissional de saúde que milito, como já disse, há 50 anos, servindo em diversos aspectos na área médica, a população de Pelotas. Eu não sou filho de Pelotas, nasci no Rio de Janeiro, né? Mas daqui a 50 anos eu aprendi a valorizar essa terra e a valorizar seu povo. Ninguém pode ser contra um processo de vacinação. Sabemos que ao longo do tempo a vacinação foi responsável pela cura de muitas doenças, a paralisia infantil, a varíola, a rubéola, né? Todas aqueles vírus que se tornaram, portanto, controláveis à medida que a população foi vacinada. A grande discussão que nós ouvimos sempre é exatamente que esta vacina foi feita com muita rapidez, tendo em vista a pandemia e tendo em vista, acima de tudo, a pressão que a sociedade exerceu e, principalmente, alguns governos. E governos esses até que representam, muitas vezes, o que se chama hoje de nova ordem mundial, né? Que realmente apressaram, né? E, evidentemente, o que se pode avaliar é que talvez fosse necessário um tempo maior
para que essa vacina pudesse ter um efeito, na verdade, que todos esperavam, porque as pessoas se vacinaram algumas vezes, várias vezes até, e adquiriram novamente o vírus, porque há mutações, e evidentemente, assim sendo, é necessário que se utilize vacinas com as variantes mutantes, como acontece com H1N1 e as outras praticadas. Porque, na verdade, uma vacina é preparada e leva assim, a vacina para a paralisia infantil leva quase 30 anos. Leva algumas outras 8, 15 anos, porque é feito testes in vitro e são feitos testes in vivo também, para que se possa avaliar a eficácia, né? Então, o que está acontecendo agora, a nível mundial, é a presença de diversos cientistas apresentando sequelas e apresentando também informações científicas que, naturalmente, estão trazendo à Organização Mundial de Saúde a necessidade de reavaliar, de reestudar países, inclusive, que estão, na verdade, proibindo a utilização da vacina, porque, segundo eles, está necessária algumas outras avaliações. De sorte que nós estamos vivendo um momento muito complicado. E eu aproveito aqui o ensejo, porque nós estamos vivendo um momento que eu chamo de psicosfera coletiva muito complicada. Nós vivemos um momento de muita violência, de muita intolerância, do ponto de vista de convivência. Nós estamos perdendo o convívio social, estamos nos tornando muito agressivos. A gente observa isso no cotidiano, na rua, aqueles que dirigem em carro, as respostas muitas vezes são agressivas, né? Então, o que significa isso? Significa que o nosso aspecto psicológico individualmente, ele se apresenta alguns distúrbios que estão envolvendo o aspecto psicológico individual, envolvendo o aspecto psicológico coletivo. Por isso, porque os indivíduos formam as coletividades. Então, nós estamos enfrentando essa psicosfera que tem se traduzido, muitas vezes, em algumas sintomatologias perceptíveis a nível das avaliações nas análises clínicas de pacientes que são encaminhados por médicos, com sintomatologias, principalmente dores de cabeça, dores nas pernas, e mais do que isso, inclusive, alguns casos de depressão, né, e alguns casos, naturalmente, digamos assim, de um sofrimento pessoal, né? Que é uma insatisfação pessoal que a gente observa nas pessoas que precisam naturalmente encontrar um rumo para encontrar o reequilíbrio, a harmonia, né, de suas funções. Então, isso nós percebemos num mundo que, como se não bastasse as dificuldades existentes, ainda hoje sofre esse problema, e essa crise de sofrimento que está acontecendo, levando à depressão e levando ao aumento da ansiedade, tem manifestado também em alguns aspectos, até do ponto de vista de suicídio, né, um aumento. E isto tem sido avaliado, né? E isto e principalmente em gente jovem. Então, o que está acontecendo nesse momento é merecedor de uma atenção, é merecedor de uma reflexologia, é merecedor, acima de tudo, de um objetivo de se encontrar uma forma de se dar o equilíbrio e a harmonia que todos nós precisamos para continuar o nosso trajeto existencial. Muito bem. Doutor Isnar, o nosso entrevistado está à sua disposição aí. Pois então, o doutor Maurício é um expert na área, né? Então eu pediria assim que também, eu não sou médico, eu sou jurista, sou advogado, sou promotor aposentado. Então, doutor, o senhor conseguiria dar uma explicação mais técnica do risco dessas vacinas? Eu adianto ao senhor que eu, por exemplo, não tomei nenhuma das vacinas do Covid e só fiquei sabendo que tive Covid porque fiz o exame. Toda a minha família teve Covid, a minha esposa e filhos, e passaram muito mal. E eu, se não fizesse o exame, nem ia saber que estava com Covid. E eu não fiz as vacinas, não me submeti às vacinas, porque elas não eram essas vacinas tradicionais, que certamente o senhor tem condições de explicar, né? Aquelas vacinas que nem o senhor falou, da poliomielite e tal, que elas induziam o organismo a reagir contra o vírus, contra o invasor, né? E aumentavam as defesas naturais. Essas vacinas novas, isso foi que me assustou, e por isso que eu não fiz, elas mexiam no DNA da pessoa, né? E todos nós sabemos que no planeta Terra não tem recomposição de DNA. Estragou o DNA, vai morrer de velho com defeito no DNA, que não se sabe o que vai resultar.
Então eu indago, o senhor teria condições de nos dar uma explicada mais vagar, doutor, sobre os riscos, as vantagens dessas vacinas novas aí, as quais eu não me submeti por medo? Veja bem, é preciso que nós consideremos alguma coisa. Em termos do Covid, o agente Covid, que é um vírus, ele representa uma agressão não nova, porque já aconteceu incidência deles em outros tempos, mas em animais, né? Bom, nos seres humanos foi a primeira vez que conseguiu-se que ela produzisse uma pandemia, que é o encontro justamente alcançando a população mundial. Ainda é muito pouco tempo para que se possa, digamos assim, chegar a uma conclusão. Tanto é verdade que os cientistas que não são participantes de alguns setores governamentais têm manifestado um trabalho de preocupação quanto às possíveis sequelas que pudessem ocorrer. Mas isso tudo também precisa ser dito de uma maneira muito transparente, tem que ser clarificado, porque o que se ouve hoje é muitas pessoas comentando naturalmente o que está possivelmente ocorrer, sem que tenha certeza da ocorrência desses fatos. O que nós comentamos é que as vacinas anteriores, que foram naturalmente classificadas como de grande recurso terapêutico, de proteção à saúde pública, como a varíola, como a rubéola, como a poliomielite, como o sarampo, elas levaram algum tempo em avaliação, com testes, como já disse, in vitro e in vivo, e como consequência, quando colocados no mercado, foram altamente seguras e que trouxeram uma grande contribuição. O que se discute exatamente hoje, pelo meio científico, é se essas vacinas que foram muito rapidamente preparadas podem produzir um efeito imunizante e podem, na verdade, ter uma tranquilidade, porque nem toda vacina tem o poder de modificar o RNA das células. Existem vacinas que não têm essa conduta. Mas o que está se preocupando, e que eu acho que é necessário, sim, dar continuidade, é uma maneira séria de interpretar, inclusive pelos próprios órgãos governamentais, que são obrigados a se pronunciarem. Porque o que se ouve com comentários vindos, especialmente de países da Europa, né, da própria Rússia, a própria China já houve uma manifestação também, que é onde iniciou-se esse processo, a respeito da necessidade de uma elucidação com maior transparência, com maior clarificação, já que se trata de um assunto muito sério que envolve naturalmente a proteção da comunidade. Eu, como um profissional, sempre fui e serei a favor da vacina para tratar um agente agressor. Porque a propriedade da vacina é uma propriedade imunológica. Entra um agente, o sistema imunológico reconhece esse agente e passa a produzir anticorpos contra esse agente. Mas como essa vacina foi feita na época em alguns meses, há uma discussão profunda sobre seus efeitos, porque muitas pessoas dizem que utilizaram a vacina e adquiriram o Covid mais de uma vez, já que foram vacinadas 3, 4 vezes e tiveram um Covid mais de uma vez, 2 ou 3 vezes. O que não deveria ser, embora se entenda, na verdade, que o vírus sofre mutação. E se ele sofre mutação, assim como o H1N1, que é o vírus da gripe, necessário se faz que em cada período seja feita nova vacina, com nova imunizante, naturalmente, tendo em vista as mutações, são as alterações que as partículas virais sofrem. Eu entendo que, como acautelamento e acima de tudo, segurança, não só a Organização Mundial de Saúde, mas a própria organização, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, tem naturalmente o dever de debater seriamente aqueles que são a favor e contra, me refiro aos cientistas, e comprovar, como alguns dizem, as sequelas existentes. Porque isso é o mínimo que a população precisa saber para adquirir a sua tranquilidade. Porque nós todos aqui estamos assim, no meu caso, eu diagnostico a presença da partícula viral. E naturalmente, ele é encaminhado para tratamento clínico, de acordo com a necessidade ou não. Mas é necessário que se some a esse informações extremamente válidas de quem está trabalhando tanto a nível do diagnóstico como do tratamento, para poder avaliar realmente se essas sequelas têm origem pela partícula viral. Porque senão nós estamos vivendo nesse momento assim, muitos comentários, muitas observações, mas aqueles órgãos que são responsáveis pela condução da saúde teriam a obrigatoriedade de se pronunciar.
Nós também observamos, e acho que as redes sociais mostraram muito, falaram muito mais sobre outros tratamentos e medicamentos alternativos. Mas também, paralelo a isso, né, a gente percebeu toda uma politização. E a gente viu pesquisas de algumas universidades, de pessoas, inclusive, nem cientistas, se promovendo, e eu vou deixar claro aqui no meu programa de TV, inclusive aqui em Pelotas, pessoas que disseram determinadas coisas que a gente foi verificar e não eram reais. Pessoas que causaram extremamente medo e terrorismo em pleno período de pandemia, e a gente verificou que nada daquilo que era dito em termos de pesquisas acabaram acontecendo. Mas eu vou misturar um pouco para ampliar um pouco o debate. Nós também temos aí aquele noticiário das redes sociais da nova ordem mundial. A pergunta é, até que ponto a nova ordem mundial realmente existe, ela influencia? E essa especulação, essa partidarização, essa politicagem que foi feita em cima da pandemia, que nós agora podemos discutir um pouquinho mais calmos, mais tranquilos. A sua opinião e o seu comentário, doutor Isnar. Olha, Flávio, como eu tinha indagado aqui para o doutor Maurício antes, pelo que eu entendo aqui, da minha ignorância, essas vacinas novas aí, nenhuma era daquelas tradicionais. Elas todas mexiam no DNA das pessoas. Isso que me assustou, porque para saber que uma mexida no DNA é uma coisa extremamente perigosa, qualquer leigo sabe. Mas, então, até por isso, Flávio, em razão desse terrorismo, como você disse aí, que algumas pessoas... Aqui em Pelotas, particularmente, houve um senhor aqui, que eu não lembro o nome, mas acho que era um professor de educação física, que fez uma pesquisa e descobriu a panaceia para curar o Covid. E ele pegou Covid. Né? Então, o que prova que a pessoa não tinha muito domínio do que dizia. Né? Então, fora isso, grandes redes de televisão realmente pregaram um verdadeiro terrorismo. As consequências aqui na minha área, relativamente a isso, é a busca da reparação, da indenização, né? Da reparação civil. Então, eu já tenho recebido algumas consultas, já tem alguma jurisprudência no mundo, né, para que se busque a reparação econômica dos danos que essas grandes redes de televisão causaram com esse terrorismo, do que essas vacinas causaram, do que autoridades públicas, servidores públicos, que, digamos assim, obrigaram pessoas a tomar essa vacina, negaram o direito das pessoas não tomar a vacina e causou dano e tal, enfim, porque, como disse aqui o doutor Maurício ainda agora, né, Flávio, pode haver dúvida que determinada morte aconteceu pela vacina ou não, mas se tem certeza que naquela família, por exemplo, nunca teve um ataque cardíaco em toda a história da família, de uma criança com 8 anos, de um jogador de futebol, que depois que tomou a vacina acabou morrendo, né? Então, isso pode gerar indenização, né? Eu não sei o que você acha, Flávio, o que você gostaria de comentar. O Sombra vai falar também, né? Doutor Maurício, boa tarde. Vou lhe fazer Sombra participa por trás dos bastidores para que o nosso telespectador entenda. Vou lhe fazer 3 perguntas numa única. Primeiro, o sistema medicamentoso dos laboratórios farmacêuticos, tá, onde existe um medicamento ético, um medicamento com pesquisa, para se desenvolver o similar e o genérico, eles fazem o teste de bioequivalência, correto? As vacinas não são a mesma coisa? Primeira. Segundo, já foi comprovado que esse vírus foi desenvolvido num laboratório. Assim como já foi comprovado cientificamente que a máscara, única e exclusivamente máscara de pano, serviu para um grande conglomerado de empresas ganharem dinheiro, assim como os testes Covid, aqueles individuais. E terceiro, por que nas primeiros óbitos foi desqualificado a autópsia? Somente depois que cientistas italianos e russos desconfiaram da manipulação dos óbitos, fizeram a autópsia, aonde daí por diante modificou todo o sistema de informação do vírus. Muito bem.
a participação do Sombra. Você, telespectador, está assistindo uma entrevista com o Dr. Maurício Guimarães, aqui no Repórter Cidadão. E ele está recheado aqui de perguntas, 3 minhas, 3 do Sombra, 3 do Isnar. E para ficar com esse gostinho de quero mais, ele vai retornar nos nossos próximos programas. Nós estamos convidando ele para fazer parte da mesa, né, na nossa plataforma aqui. E o senhor fique à vontade, nós temos ainda alguns minutos de programa. Uns 5, 6, 7, fique à vontade. Eu fiquei, claro, eu não sabia a matéria nem qual era o assunto de hoje. É um assunto que precisa ser realmente muito encarado com seriedade, tendo em vista a gravidade para aqueles que ouvem e que possam tirar conclusões precipitadas. Essas informações inerentes da proibição de autópsia, né, em pacientes que foram a óbito, ou mesmo até a discussão sobre assistência farmacêutica, ela, na verdade, mereceria uma avaliação criteriosa, porque os informes existem, as manifestações no YouTube existem, mas é preciso também, por prudência e cautela, que nós tenhamos, como se trata de uma matéria muito importante, que envolve a saúde mundial, tenhamos a tranquilidade de analisá-la, digamos assim, com muita profundidade, dissecando a matéria, com aquela realidade que é necessário. O que nós estamos observando, isso sim, é que a nova ordem mundial, que é um grupo político elitista das grandes potências que governam o mundo, estabeleceram algumas regras que estão perfeitamente analisadas e colocadas nos meios de comunicação, não há nenhuma novidade. Eles dizem o que eles desejam fazer num período de tempo, que é o controle, acima de tudo aquilo que diz respeito à relação com o ser humano. O que se fala, na verdade, são os controles econômicos através dos bancos, são o controle da assistência farmacêutica, é o controle, inclusive, da manifestação do cidadão, porque hoje cabe uma pergunta aqui que mereceria, consequentemente, um debate muito sério, é até que ponto, na verdade, aquilo que se diz democracia funciona na prática. Por exemplo, quando alguém pode exigir também o direito de que alguém seja obrigado a fazer alguma coisa que não deseja, eu estou aqui do lado de um causídico, sabemos que há um direito inalienável da criatura humana de decidir, pelo menos, o seu destino, aonde ele quer ir, se de fato ele quer. Né? Então, me parece que em alguns momentos nós nos esquecemos dos aspectos até constitucionais ou até driblamos a Constituição quando às vezes alguém, a pretexto, resolve tomar conta do mundo, como se assim fosse possível. Então, é uma abordagem que envolve tudo isto, porque nós observamos em alguns momentos, e observamos assim preocupados, que alguns medicamentos considerados baratos saíram do comércio para vir uns medicamentos praticamente similares, ou do mesmo conteúdo, digamos, medicamentoso, muito mais caros. É um momento que a comunidade enfrentava graves problemas. Então, há, sem sombra de dúvidas, muitos que, de uma maneira, eu consideraria criminosa, ganharam com um momento de dor, de sofrimento, de preocupação e até mesmo de histeria em alguns aspectos, quando não foi possível trazer a informação mais segura e mais correta. Eu entendo que esse é um assunto para ser dissecado com um pouco mais de tempo, até para que possa se trazer dados, porque assim, de surpresa, a gente está falando, se pronunciando, mas é preciso que nós tenhamos portarias, decretos, para provar isso que nós estamos dizendo como de fato ocorrido, porque senão fica assim, a gente joga para o ar e a coisa fica dessa forma. Agora, o que é importante disso tudo? É que se possa, sem sombra de dúvidas, consultar aqueles que cientificamente estão trabalhando naturalmente com o vírus, tanto do ponto de vista clínico, como do ponto de vista das suas experiências, para que nós possamos ter uma segurança de tranquilizar a população, porque em todos os aspectos só se fala nisto, né? Todas as pessoas perguntam a respeito da vacina, da sua segurança, porque houve, naturalmente, manifestações científicas no YouTube, né? Que há muita manifestação de cientistas famosos, né, que estão trazendo manifestações e suas posições. Então, eu acho que esse debate tem que ser mais ampliado para permitir que nós possamos trazer dados mais consistentes. Né? Muito bem. É isso, né? O programa sempre vai deixar esse gostinho
Acho que quero mais, era essa a ideia inicial dos primeiros programas, antes de nós aumentarmos o período para poder promover esse debate com mais informação, portarias, dados, e então podemos debatermos também futuramente a situação da saúde em Pelotas, né? Nós não podemos deixar de esquecer. Nós estamos preocupados com o mundo, mas nós não podemos deixar de cuidar do quintal da nossa casa. Obrigado, Isnar, pela participação, a colaboração. Obrigado, Sombra. Doutor Maurício, as palavras finais são suas. Em primeiro lugar, eu sou um homem de fé. Eu, apesar de viver na área da pesquisa, na convivência, na intimidade dos tecidos, na cultura, inclusive, de bactérias, de vírus, de parasitas, e na intimidade, às vezes, das células, analisando microscopicamente, eu enxergo sempre um poder divino em tudo que faço. E muitas vezes as pessoas acham que aquelas criaturas que vivem nesta área poderiam ser agnósticos, ou poderiam ser aquelas criaturas que não encontram um sentido para a existência. E eu acredito que existir é diferente de viver, porque existir qualquer um existe. Existe a pedra, existe a árvore, existe o ser humano, mas existem aqueles que desejam viver. Então, cultivam na existência algo nobre, procuram plantar algo que possa trazer uma contribuição coletiva. Eu sou um homem dedicado à comunidade, né? Já participei de diversos programas, né? Abrindo casas, inclusive, para a velhice desamparada, que é o Lar de Fabiano de Cristo, né? E me associo sempre, como me associei profissionalmente, a todos aqueles que precisam e que necessitam. Então, quando eu venho com o coração. Eu venho com um pouco mais do que simplesmente a manifestação do conhecimento técnico. Eu venho com a vontade de servir e, acima de tudo, com a vontade de ajudar. E essa comunidade em que vivo é merecedora do esforço de todos nós para que um dia, por que não, nós possamos encontrar um equilíbrio e uma harmonia que possamos viver em paz, sem violência, possamos viver respeitando um ao outro o direito sagrado de ir e vir e o direito sagrado de se manifestar. Programa Repórter Cidadão, hoje foi a participação do Dr. Maurício Guimarães, que estará com nós em outros programas. Isnar, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador da NET, do Canal 14, da TVC, da TV Comunitária, e você que nos acompanha nas nossas plataformas e redes sociais. Até sexta-feira que vem.